Companheiros, companheiras, na verdade eu pedi para me inscrever para poder fazer essa fala, porque hoje eu acho que foi um grande encontro que nós realizamos. Deu para ver, inclusive na feição das pessoas aqui, o quanto é profundo e forte os ensinamentos que a nossa classe, companheiros, estão dando já em várias das lutas que estão acontecendo no nosso país. Eu acho que o relato que o companheiro Fábio Roberto fez hoje aqui demonstra a força, a criatividade e a ousadia que a nossa classe tem para poder enfrentar os problemas que a burguesia, que o governo não pode resolver pelos trabalhadores, companheiros. Agora, a partir daí, a partir desse momento que nós estamos vivendo no nosso país, que é uma das maiores reservas do mundo de água, que vem passando hoje por uma situação humilhante, de passar por uma crise da água, companheiros, em que a população, nas periferias, em estados como o Rio de Janeiro, quando é a época de chuvas, morrem nas enchentes, perdem as suas casas, perdem os seus empregos, morrem inclusive vítimas de doenças do século XIX como a dengue. E agora, aqui no nosso estado, nós passamos a uma condição de ter trabalhadores sendo demitidos por conta da falta de água, da população passando por uma situação bárbara, companheiros. Isso já aconteceu inclusive em outros países aqui da América Latina. Na Bolívia, por exemplo, uma das empresas, que é uma das que está privatizando a Sabesp aqui no nosso país, chegou ao cúmulo de proibir a população, em 2000, de armazenar água da chuva. Porque para os capitalistas interessa traduzir e transformar os trabalhadores numa máquina a serviço dos seus interesses, a serviço dos seus lucros. Quer submeter cada um de nós, são milhões e milhões de mulheres no mundo todo, companheiros, a uma condição de uma máquina, de um animal de trabalho que só serve para poder gerar lucro para esses parasitas. E não é diferente com o meio ambiente. Os empresários, os capitalistas aqui no nosso país também estão mostrando na crise da água, companheiros, mais uma vez, que estão dispostos a sacrificar todas as reservas de água, de minério, de tudo que diz respeito ao meio ambiente no nosso país, em todo o mundo, para poder fazer valer a sede de lucro dos capitalistas. Agora, por outro lado, nós vimos nos relatos aqui da mesa a força que tem a nossa classe, companheiros. Hoje nós estamos passando num momento em que, enquanto nós estamos fazendo esse encontro, nos jornais da burguesia, está falando mais uma vez do aniversário que acabou de fazer a queda do Muro de Berlim. Para com essas ideias dizer para os trabalhadores, tentar convencer cada um de nós que o socialismo, que eles igualam aquilo que aconteceu na Alemanha, aquilo que aconteceu na União Soviética, não é mais uma ideia possível. Tentam fazer com que os trabalhadores todos os dias não somente ousem fazer greves, mas que apaguem das suas cabeças uma palavra que é extremamente mortal contra a classe dominante, que é a palavra revolução. Querem fazer com que os trabalhadores não acreditem mais, pessoal, que a revolução é possível, que os trabalhadores podem assumir nas suas mãos a luta para poder derrotar a burguesia e só assim conseguir dar uma resposta a tudo aquilo que não somente no nosso país, mas internacionalmente a burguesia e o capitalismo já mostraram que não podem mais atender. Não podem mais conduzir os trabalhadores e nem a humanidade a um progresso. Não podem mais fazer com que os avanços da técnica, do maquinário, dos avanços científicos possam significar a melhoria nas condições de vida dos trabalhadores do povo em todo o mundo. E é por isso, companheiros, que eu queria, para não me estender mais, aproveitar todas as falas que foram feitas aqui, para poder fazer um chamado também a cada um dos trabalhadores e trabalhadoras que estão nesse encontro. Aqui, muitas companheiras e companheiros disseram a importância que tem os trabalhadores se organizarem como classe. Agora nós acabamos de passar por um período nas eleições em que todos os políticos
sejam os do PT, sejam os do PSDB, do PMDB e os partidos representantes da ordem dominante, que foram questionados na jornada de junho, companheiros, não vão ser uma voz dos trabalhadores. Nas eleições, infelizmente, mesmo a esquerda se adaptou a tentar conseguir angariar mais alguns votos e não serviu para que as mobilizações que foram feitas no ano passado, nas ruas em junho, pudessem expressar politicamente, com um programa de independência de classe, que atendesse cada uma das reivindicações que a população colocou na rua do ano passado. Isso quer dizer o quê, companheiros? Quer dizer que tirar as lições das greves, das lutas que nós fazemos, também precisa avançar ao nível de poder os trabalhadores se organizarem politicamente, para não somente derrotar os patrões em cada uma das categorias, nas lutas que nós viemos travando, como a luta dos garis, como a luta da USP, dos rodoviários, dos Correios, que está em curso agora, mas preparar as condições, companheirada, para poder reunir as forças e a organização necessária para dar um checkmate e acabar de uma vez por todas com o sistema de exploração e de opressão que nós vivemos todos os dias. E esse sistema tem nome, é o capitalismo. É necessário a gente tirar essa conclusão também, que atender a demanda do fim da crise da água, atender a demanda da estatização da Sabesp sob o controle dos trabalhadores, atender a demanda da estatização do sistema de transporte, de todos os serviços públicos, que hoje no nosso país são transformados num negócio, companheiros, infelizmente não vai ser possível por dentro do sistema atual em que nós vivemos, que é o capitalismo. Então eu queria fazer um chamado também a todos os trabalhadores que estão aqui, a que a gente ouse dar esse passo à frente. Se companheiros como o Fábio e o Roberto mostraram aqui hoje, que a classe operária pode sim, a partir do seu trabalho, do controle na produção, atender as demandas mais sentidas do povo, companheiros, acho que a gente pode começar também a pensar, se podemos conduzir um caminhão com 16 mil litros de água para atender as necessidades do povo, podemos também, os trabalhadores, controlar todo o sistema de abastecimento de água, todos os serviços públicos como o transporte, como os hospitais, como as escolas, como a universidade, e colocar cada um deles a serviço dos interesses dos trabalhadores, a serviço do interesse do povo, e não dos lucros dos capitalistas. Então, queria, como parte da Liga Estratégia Revolucionária, que é uma organização que busca, sim, avançar em cada um dos lugares onde nós estamos, a botar de pé um partido revolucionário dos trabalhadores, que nós queremos construir junto com os trabalhadores, junto com a juventude que saiu à luta para poder lutar contra esse sistema miserável que nós vivemos no nosso país, companheiros. Fazer um chamado aos companheiros e às companheiras aqui, que já se organizam na nossa classe, que nós queremos abrir com todos vocês esse debate também, sobre a necessidade de uma ferramenta política dos trabalhadores para destruir o capitalismo, construir uma sociedade sob controle dos trabalhadores, em que a gente se aproprie de tudo, de toda a riqueza que nós produzimos com as nossas mãos, para colocar elas a serviço do povo, dos trabalhadores e da maioria da população. Isso não é possível, companheiros, como eu já disse, por fora de romper com o atual sistema de exploração em que nós vivemos. Então eu queria encerrar minha fala fazendo esse chamado aos trabalhadores. Nós confiamos que não são ideias do passado, são ideias que os trabalhadores podem sim se apropriar nas suas mãos, resgatando a teoria revolucionária e aprendendo com as greves sim, mas também com as maiores batalhas que a classe operária já deu ao longo da história, como foram, por exemplo, os processos revolucionários, como a grande Revolução Russa, onde os trabalhadores assumiram para si o destino, o futuro seu e do conjunto do povo lá na Rússia, com o qual nós podemos aprender e colocar essa tradição hoje, companheiros, viva na luta de classes.